Olá a todos e a todas. Esperamos que estejam bem apesar dos tempos. Agradecemos à ANPAP pela organização do evento nesse formato possível e aos participantes do 29º Encontro pela audiência. Bem, o presente trabalho analisa a terminologia associada a uma das últimas ações que podem ser realizadas na restauração de pinturas de cavalete. Essa análise foi feita a partir da comparação dos vocábulos apresentados pela literatura de referência, da pesquisa da etimologia e dos significados lexicais das palavras utilizadas pelos autores consultados. E, finalmente, deu origem a um breve, mas relevante glossário. Cabe destacar antecipadamente que o que compartilhamos hoje é fruto de um trabalho desenvolvido em conjunto, a partir e para além da sala de aula. São coautoras as minhas ex-alunas do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Amália e Larissa. Elaborada a 6 mãos, a pesquisa é um desdobramento de discussões iniciadas na disciplina Cor na Restauração, que ministrei enquanto professora substituta do referido curso. Trata-se do levantamento e da análise de termos referentes a uma eventual fase da intervenção conservativa restaurativa, muitas vezes denominada de forma genérica como reintegração cromática ou retoque. Acreditamos que esse trabalho não apenas evidencia a escassez de publicações brasileiras voltadas especificamente para a reflexão sobre terminologias da área da conservação e restauração de pinturas de cavalete, como coloca em relevo a preocupação acerca do uso correto dessas terminologias por alunos, professores e profissionais da área. O emprego das palavras não é algo banal, e por isso a reflexão sobre a terminologia é fundamental para o campo da ciência da conservação e para a área da conservação e restauração inscrita em seu bojo. Isso porque terminologias remetem a ações práticas, mas também, e ainda que indiretamente, apontam para critérios, valores, escolhas e orientações epistemológicas. Toda a explanação da Alice, vamos trazer reflexões sobre o tema. A ciência da conservação e restauro possui vocabulário próprio que são usados como sinônimos ou um mesmo vocábulo indicando ações diferentes. O termo reintegração cromática é o mais utilizado por especialistas da área. Trataremos neste artigo, além deste tema, outros também utilizados. Mostraremos com uma linha do tempo para uma maior compreensão. Vamos iniciar com o termo integração. Em 1959, Philippe Philippout, um dos criadores do ICROM, usa este termo em uma publicação. Observamos que Philippout retorna a usar este termo integração também em 1972. César Brand, em 1961, faz uso do termo, assim como na Carta de Veneza, nos seus artigos 12 e 15, em 1964. Iniciamos a década de 1990 e Thierry Velázquez, um autor espanhol de várias publicações sobre patrimônio e restauração, e em 91, no Boletim de Monumentos Históricos, utiliza este termo integração. O século XXI inicia e em 2006, González Varas, um cientista da restauração, e Ana Calvo, também uma cientista, utilizam o mesmo termo. Iniciaremos agora para reintegração. Philippout, no mesmo ano de 1972, em outra publicação, utiliza o termo reintegração. No mesmo ano, os dois artigos de sua autoria, os termos reintegração e integração, ora são sinônimos e ora não. O mesmo ocorre com González Vara, em um artigo de 2006, que propõe a diferença entre integração e reintegração. Ana Bailão, uma catedrática da Universidade Portuguesa da cidade do Porto, em artigos de 2010 e 2015, utiliza o termo reintegração. E o mesmo se dá com Ana Calvo em 2018. Agora iniciaremos com retoque, reconstrução e restituição. Vitor Serrão, catedrático da Universidade de Lisboa, desenvolve projetos científicos na área de conservação e restauro e na história da arte. Em 2006, publica artigos sobre os restauradores portugueses do século XVI ao XIX, mostrando essas nomenclaturas e suas nuances. Em 2014, Ana Calvo, em seu artigo, cita o princípio da conservação preventiva e adequa esses termos à nova ciência. E, por fim, em 2018, a mesma Ana Calvo produz um artigo com conceitos básicos à conservação e restauração do patrimônio cultural.
O material de pesquisa usado para desenvolver o levantamento lexical etimológico dos termos foram dicionários virtuais de idiomas latim, português e francês, fazendo-se assim um compilado de significados encontrados, e foi desenvolvido visando evidenciar as diferenças etimológicas e lexicais dos termos e também reforçar a problemática envolvendo as traduções equivocadas, feitas sem a devida interpretação linguística e idiomática. O termo integração vem do latim e significa tornar inteiro. O termo reintegração vem do francês e significa restabelecimento da obra em sua completude, sendo a intervenção visível e identificável. Muitas vezes, essas duas palavras vêm acompanhadas de seguintes termos: cromática, que vem do latim e deriva do grego, que significa cor, e pictórica, que vem do latim e diz respeito à pintura. O termo retoque vem do francês e do latim significa tocar novamente. O termo repintura vem do francês, significa adição de tinta, geralmente por uma mão que não é do artista. O termo reconstrução vem do francês, significa restauro de uma obra danificada. E o termo restituição vem do francês e do latim, significa fazer recuperar, readquirir. O glossário desenvolvido a partir das pesquisas anteriores visa a mitigação de eventuais incompreensões ocasionadas pelo uso inadequado de palavras, mas não pretende estabelecer de maneira rígida e definitiva a forma correta de utilização dos termos. Pois desenvolvemos uma comparação entre os termos para melhor compreensão. Integração é o resultado obtido pela obturação de lacunas da camada pictórica, ou seja, o resgate como resultado da integralidade estética, verificada após o empreendimento da reintegração. Já a reintegração, nomeação de tratamento da camada pictórica de uma pintura em cavalete, no qual são feitas aplicações de tinta com o objetivo de resgate de uma coesão visual e estética, com o objetivo de integração, tendo como principais conjuntos de técnicas as modalidades mimética diferenciada e amparada pelo estudo de cor. Reintegração e integração cromática é o conjunto de processos que culmina no preenchimento de lacunas para a conferência de uma integralidade física e estética que se verifica através da unidade de seções de cor. Como podemos observar no exemplo dado por Bailão, esse processo ajuda na diminuição do impacto visual com o trabalho com a cor. Já a reintegração e integração pictórica é a ação da integralização de lacunas, feita tendo como foco a imagem. Como observado pelo segundo exemplo dado por Bailão, além do tratamento com a cor, há importância grande com a imagem, com a forma. O retoque. Seu uso se faz quando o próprio artista toca sua obra novamente, sendo usada de forma equivocada como sinônimo de reintegração cromática. Foi exemplificada por Calvo Fernandes Villa e seu texto sobre terminologia, publicado em 2018, em que na imagem superior esquerda observamos duas tonalidades diferentes, e destaca-se a questão do retoque como melhoramento. Já a repintura é um processo de realmente repintar, pintar novamente a obra de arte, visando a permanência de um estado de apresentação estética, como os tratamentos de pinturas contemporâneas ou alteração de formações imagéticas contidas, como nas intervenções empreendidas no contexto de reformas religiosas. Na imagem da direita, vemos além do retoque a repintura, com a sobreposição da imagem exemplificada por Serrão. Reconstrução pode referir-se à própria ação de restauro de uma obra, sendo um sinônimo para intervenções feitas em obras com o intuito de aumentar sua longevidade e manter sua integridade. O primeiro exemplo é de um trabalho da Basílica da Natividade, no qual houve uma reconstrução de uma área perdida de um mosaico, que a partir de uma referência que não estava nessa imagem, mas em outro anjo, uma seção do rosto foi efetivamente reconstruída. O outro exemplo é de um templo religioso na Itália, cujo afresco principal teve seções reconstruídas, sem a utilização da reintegração cromática. As áreas perdidas aparecem em tons de grafite cinza e branco, enquanto os em destaque são seções que restaram desse afresco. O termo reconstrução, portanto, pode indicar a própria ação de restauro como um todo, e também ser sinônimo de intervenções feitas em obras com o intuito de aumentar sua longevidade e manter sua integridade. Trazemos como exemplo a reconstrução de seções de uma pintura de Ligia Clark, que foram perdidas em decorrência de um incêndio. Acreditamos que o termo restituição não cabe na conservação-restauração, porque o que se perdeu não pode ser restituído, apenas reconstruído como algo novo. Não há retorno ao estado original, visto que a transformação dos materiais é irreversível. O que pode existir, portanto, é a tentativa de recuperação de uma visualidade mais aproximada daquela produzida ou proposta pelo artista. Tendo apresentado esse glossário sucinto, acreditamos que esse trabalho é apenas um primeiro passo, que deve ser continuado no sentido do mapeamento amplo da terminologia e do aprimoramento das conceituações. Exemplo de termo que requer discussão aprofundada é repintura. Isso porque, no âmbito da pintura contemporânea, repintura e reintegração cromática podem fazer menção a uma prática mais análoga do que aquela verificada no caso das pinturas tradicionais. Seguem as nossas principais referências:
o nosso agradecimento e até breve.